CPJ ou CLT? Eis a questão. É isso aí, meus amigos desenvolvedores, desenvolvedoras e futuros desenvolvedores. Esse aqui é o canal Sou Desenvolvedor e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. É muito complicado, né, saber escolher entre ser CLT ou ser PJ. É uma questão muito importante, uma decisão muito importante, porque vai impactar, né, diretamente na nossa vida durante todo o período de trabalho para aquela empresa, para aquela oportunidade, né? Então é muito importante conhecer muito bem os dois para saber escolher. Eu tenho, pouco mais de 15 anos trabalhando, já fui CLT e já fui PJ. Eu já fui mais tempo PJ do que CLT e eu prefiro ser PJ. E eu gostaria de trazer aqui minha opinião para ajudar você a tomar essa decisão, que é muito importante. O que é CLT? CLT é a consolidação das leis do trabalho. É um decreto cheio de normas que o governo assumiu, aprovou e colocou em prática para as empresas contratarem os seus funcionários seguindo aquele monte de normas, de regras e benefícios, assim como eles chamam. O que é ser PJ? Ser PJ é você ter uma empresa aberta, uma pessoa jurídica, né? Então você tem um CNPJ, onde você abre a sua empresa então através de um contador, escolhe a natureza da operação da sua empresa. Então, no caso de desenvolvimento de sistemas, né, você escolhe uma natureza próxima a isso e fecha um contrato com a empresa contratante, dizendo que você vai fornecer serviços X e vai receber X a hora ou X por mês. Esse contrato é um pouco mais aberto. Não existe intermediação do governo no meio do contrato PJ e empresa, pessoa jurídica e empresa. Está aqui você, está aqui a empresa. O que estabelece o que cada um tem que fazer é o contrato. Quando você é CLT, aqui está você, aqui está a empresa e aqui está o governo. Né? Fazendo o quê? Adivinha? Cobrando de você e cobrando da empresa. Né? Por que não dos dois? É muito caro ser CLT. A empresa ela paga 50% em média do seu salário para contratar você. Então se você é contratado por R$5.000, a empresa vai pagar R$2.500 em forma de impostos por ter te contratado. Ou seja, ela tem um custo de R$7.500 com você, em média, tá? Pode ser diferente, mas essa seria a média. Quando você é PJ, você pode pedir a mais esse dinheiro. Ou seja, de vez que você ganhar R$5.000 CLT, você pode pedir R$7.500 PJ. Você pode pedir 40% a 50% de um salário CLT. Mais dinheiro, né? Depende. Assim como esses benefícios da CLT vêm para você, em formato de impostos que você, empresa, paga, você também tem uma responsabilidade muito maior quando você é PJ. Porque não é só da empresa que é a CLT, que o governo cobra, é de você também. Você tem o INSS e você tem o imposto de renda retido na fonte, ou seja, quando você receber aqueles 5.000, você vai ver lá, não tem 5.000, tem um pouco menos, né? Que são os impostos que o governo cobra de você também. Para que servem esses impostos? O governo fala, esse cara aqui, se ele perder o emprego, eu vou guardar um pouquinho para dar para ele quando ele perder o emprego. Quando ele ficar velho, eu vou guardar um pouquinho por mês para dar para ele de volta, né, quando ele ficar velho, que é a aposentadoria. E o FGTS, que quando você é demitido, você tem direito a sacar. O que ele faz com esse dinheiro? Ele usa de N formas. Esse dinheiro valoriza, o FGTS valoriza um pouco menos do que a poupança. É um péssimo investimento. É muito melhor você guardar o seu dinheiro em outro lugar do que deixar o governo guardando para você. E a aposentadoria, cá entre nós, eu prefiro muito mais pagar um plano de aposentadoria privada do que me aposentar pelo INSS. Não estou a fim de ter esse tipo de problema. Então, você pode escolher não pagar esses impostos? Não. Você não pode escolher não pagar. Você tem que pagar e pronto. Então, quando você é PJ, você abre mão desses benefícios, direitos, e recebe isso em forma de dinheiro. Para quê? Para você pagar a sua previdência privada, para você guardar um pouquinho, caso você perca o emprego, se sustentar aí durante 1 mês, 2 meses, até você se recolocar no mercado, né? Então, você tem liberdade financeira de fazer o que você quiser com o dinheiro e o dinheiro está valorizando, dependendo se você quiser pôr na poupança ou numa renda fixa para ganhar um pouco mais. Não está valorizando aquele 0,x% no FGTS
que no final você nem pode sacar, você só pode sacar se você for demitido, se você estiver financiando imóvel, se você estiver com doença terminal e algumas outras situações. Não é tão fácil sacar um FGTS. Ah, mas tem férias de 30 dias por ano, tem 13º, tem vale transporte, às vezes tem vale alimentação, né? Ah, tem dissídio, tem um monte de vantagens de CLT. Tem mesmo. Tem certeza? Já deram para perceber minha opinião, né? 13º. Pessoal, se você ganha mais, você junta e faz o seu 13º. Não, mas a empresa que me paga. Não, a empresa não paga seu 13º. Na verdade, ela deixa de pagar menos por mês para você para poder te dar um salário a mais no final do ano. Se você não tivesse obrigação de ganhar, se o seu governo não obrigasse as empresas a pagarem o 13º, elas iam pegar esse salário, diluir em 12 meses e dar um pouco mensal a mais para você. Só que você precisa cumprir um ano de jornada na empresa para receber um salário inteiro. Ou quando você sai, antes de cumprir esse ano, você recebe percentual aos meses que você trabalhou. É a mesma coisa, só que você está ganhando, você tem que esperar chegar no final do ano para ganhar, né? Se você ganhasse isso por mês, é por mês. Então essa história de 13º é furada, né? Você já pode entender. As férias. As férias é importante, todo mundo precisa de férias. Em PJ tem férias? Em PJ não tem nada, quem vai estabelecer é você. Quando você chegar no seu contratante, você vai falar, olha, eu quero fazer um acordo de trabalho que inclui direito a 20 dias de férias. 20, 15, você que sabe. E aí você pode até conversar se a empresa ela vai cobrir esses dias que você vai ficar fora ou se você vai pagar do seu bolso, ou seja, você não vai receber. Ah, mas eu vou ter que pagar do meu bolso as férias? Pensa bem, de novo, se a empresa que contrata você CLT paga as suas férias, se ela não pagasse, ela poderia te pagar mais por mês. É a mesma história. Então, você recebe mais por mês e guarda para quando você for fazer suas férias, você tem um dinheiro guardado. Ah, mas assim eu não gosto. Por que você não gosta? Por quê? A maioria das pessoas não gostam, pessoal, porque isso traz muita responsabilidade, né? Daí bate aquela vontade de comprar um carro novo, um computador, fazer aquela viagem, né, internacional, sei lá, alguma coisa assim, né? Ah, eu vou usar um pouco do dinheiro que eu tenho guardado ali para as férias, do FGTS e também da aposentadoria, vou fazer essa viagem, comprar um carro, enfim. Bom, aí é responsabilidade sua, né? É a única diferença. Então, quando você é PJ, você tem que se defender através do contrato que a empresa e você estabeleceram. Não existe o governo dizendo o que pode e o que não pode. Também não existe os sindicatos, não existe um monte de coisa que só te atrapalha a vida. Ah, mas a empresa pode me demitir de um dia para o outro, se eu sou PJ, e eu fico sem emprego, eu fico na rua. Quando você é CLT e você é demitido, você tem direito ao aviso prévio de 30 dias, certo? E você tem o FGTS, né? Você tem direito a um monte de coisa, mais a multa de 40% do FGTS. Bom, a empresa teria te pagado um salário melhor se ela não tivesse que fazer um resguardo de todos esses valores. Isso é verdade. Ou seja, quando você é PJ, você precisa guardar seu dinheiro para essa situação. E você pode estabelecer no seu contrato que, antes de se encerrar o contrato, deve ser notificado a você, em antecedência de 30 dias, que o contrato vai ser encerrado. Fora uma multa de X, que seria mais ou menos o seu salário mensal, ao encerramento do contrato. Ou seja, você pode, tá? Eu mesmo já fiz isso. Estabelecer o seu próprio FGTS, né, o seu próprio seguro-desemprego e o seu próprio aviso prévio. Então, qual que é a vantagem de ser PJ, ser CLT? A vantagem de ser CLT é que você não tem que se preocupar com essas coisas. O governo e a empresa se preocupam por você e você só pega o restinho que sobrar e gasta. E fica recebendo, né, os benefícios quando eles vierem. A única vantagem que eu vejo como ser CLT mesmo é quando você está naquela fase de comprar a sua casa própria, por exemplo. Né? Você vai ter o banco e fala, olha, eu tenho essa casa aqui que eu quero financiar, sei lá, em 20 anos. O banco vai olhar, olerite,
né, carteira de trabalho, aquele monte de coisa que ele vai pedir de documentação, vai pensar assim, esse cara já está trabalhando há X anos nessa empresa, ganhando tanto, né, isso comprova uma renda que eu posso financiar até, sei lá, R$ 1.000 por mês de parcela de financiamento de imóvel para ele. Ou seja, eu confio nesse cara, é um cara que eu emprestaria o meu dinheiro como banco para financiar a casa dele. Né? Porque ele tem um emprego fixo há tanto tempo, ganhando X, né? Assim, a única vantagem que eu vejo da CLT. Quando eu financiei meu apartamento, eu fiz isso. Eu era CLT e consegui com uma facilidade incrível. Foi pela internet, né? Mandei a documentação, em 2 dias estava lá a notificação. Seu financiamento foi aprovado, vem até o banco assinar. Maravilha, não peguei uma fila. Quando você é PJ, você tem um pouco mais de dificuldade. Não que você não consiga declarar a renda, você pode pedir para o seu contador um prolabore, que é um documento que prova que você tem saques mensais de X valor da sua empresa, que seria equivalente ao seu salário. Só que o banco, quando ele vai analisar o risco, ele vai pensar assim, olha, esse cara ele tem uma empresa, o contrato dele é anual, nada garante que ele vai renovar esse contrato, nada garante que a empresa dele não vai quebrar, que ele é um mau empreendedor, que ele vai falir a empresa e que eu vou emprestar meu dinheiro para ele não vai me pagar. A garantia, o risco é maior e a garantia é menor. Então o banco ele pode, talvez, dificultar com a concessão de um financiamento para você como microempreendedor, né, como empreendedor. Essa é a única desvantagem. Se você não está nessa fase, você está no começo da carreira, você quer ganhar dinheiro e quer escolher o que vai fazer com o seu dinheiro, PJ. Se você já tem a sua casa financiada, enfim, você não tem aquela questão muito importante de comprovação de renda e você quer também ter mais dinheiro no seu bolso para saber o que fazer com ele, seja PJ. Né? Não tem muita dificuldade, você precisa saber disso. Quando eu resolvi ser CLT foi justamente por esse motivo, nenhum outro. Eu nunca me interessei em ter férias garantidas e 13º, porque eu sei que quando eu sou um PJ, eu negocio isso e meu salário é muito maior, porque eu vou ganhar isso em forma de dinheiro e vou escolher o que eu vou fazer com esse dinheiro ou não. Essa que é a grande diferença. Ah, mas quando você é PJ, você tem que pagar impostos. Tem que pagar impostos. Se você for simples, que é muito fácil hoje ter uma empresa aberta no modelo simples, você vai pagar 6% de impostos. É um imposto único que você vai pagar e mais aí uma previdência, uma contribuição da previdência que são de 80 e poucos reais. É vantagem, né? Você economiza muito mais dinheiro. Ou seja, você tem mais dinheiro para saber o que vai fazer com ele. O que acontece também quando você é PJ, que existem umas empresas que eu chamo de body shop. Né? Que são aquelas empresas de RH. O que as empresas de RH fazem? Elas terceirizam o trabalho terceirizado, né? Você é quarteirizado. Por quê? Porque quando uma empresa contrata você como PJ, existe um risco dela ser processada por você, por N motivos. Então o que ela faz? Ela contrata você através de uma outra empresa de RH, que você fecha um contrato com a empresa de RH e a empresa de RH fornece, através de um outro contrato, você como recurso, né, como mão de obra. Porque a empresa de RH, a Body Shop, que te contratou, fica com risco caso você processe a empresa. Para as empresas não terem, né, esse risco, elas preferem terceirizar a contratação através de uma intermediária. Por que eu chamo de body shop? Porque elas vendem pessoas, né? E ganham muito em cima disso, porque a responsabilidade elas não têm nenhuma, né? Elas não fazem um serviço, elas não fazem nada. Ela fecha um contrato com você e te aloca. Né? Ah, acabou o contrato, eu vou te mandar para outro. Tem muitas empresas que fazem isso. Você tem que escolher uma empresa idônea, porque tem muita empresa sem vergonha fazendo esse tipo de trabalho. E você pode ter muitos problemas, né? Tanto com falta de pagamento, quanto com N problemas. Então sempre escolha, né, uma empresa idônea, sempre verifique, converse com alguém que trabalha lá, enfim, né? Tem várias formas de garantir que essa empresa aí ela vai te pagar certinho. Uma coisa que eu queria falar também é para evitar o tal do CLT Flex. Nem sempre é tão interessante, porque você vai ser um CLT... O que é o CLT Flex? Né? Você vai ser um CLT que ganha um salário bem baixo em carteira, R$ 1.000, por exemplo, e o resto você ganha por fora em benefícios.
Mas se vem benefícios, tem menos imposto de renda, tem menos tem menos incidência de impostos, você recebe mais dinheiro líquido. Legal. Mas para uma comprovação de renda, você é CLT. Você ganha R$1.000 por mês. Você não tem nenhuma empresa aberta para falar que você ganha mais do que aquilo. Você tem que comprovar via o quê? Uma movimentação financeira, que não é uma grande comprovação. Então, dependendo do momento, né, dependendo do que você pretende fazer nesse momento da sua vida, aí é complicado ser CLT Flex. Se você estiver só interessado no dinheiro, até vai, né? Até vai. Só que tem que pensar bem. Então deixa aí o meu alerta. CLT Flex é uma aberração, né? É uma forma de a empresa falar, não, meu empregado é CLT porque o governo exige que uma empresa tenha X% de funcionários contratados, né? E X% terceirizado. Então é uma forma de falar, não, você é CLT, porém é uma forma de também burlar aquele monte de impostos que ela deveria pagar e você também, e oferecer isso por fora, né? É uma aberração. Mas pode ser que, dependendo do momento da sua vida, seja até interessante. Para mim já foi interessante ser CLT Flex uma vez. E foi uma vez só. Sobre plano de saúde, é bem simples. Se você tem uma empresa aberta, você consegue abrir um plano de saúde empresarial. Daí você coloca lá você, seus filhos, se tiver, esposa, enfim. Você pode colocar várias pessoas naquele plano de saúde empresarial. Pessoas que não sejam de vínculo familiar, você precisa empregar essa pessoa, né? Então, vínculo familiar é assim como um plano de saúde, né? Quando você é funcionário de uma empresa que te contrata via CLT, você pode incluir também filhos, esposa. Você abrindo um plano de saúde empresarial, você precisa de 3 vidas, né? Pelo menos. Então, você coloca lá a sua família e você vai pagar um pouco menos do que se você fosse contratar isso como uma pessoa física. É uma boa dica também. Então é isso aí, galera. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Dependendo da situação da sua vida, você precisa escolher o que você quer ser. Para a maioria delas, a PJ é a melhor opção porque você tem mais dinheiro no bolso para saber o que vai fazer com o dinheiro, você planeja, você investe e você se responsabiliza, né, pelo seu futuro. A minha opinião é bem verdadeira, assim, o que serve para mim é o que está no contrato. Se eu fechar um contrato que me promete um pouco disso aí, para mim tá ótimo. Não estou nem aí para ser CLT, não faz diferença nenhuma. É ótimo porque eu não vou ter que pagar o governo para gerenciar o meu dinheiro, a minha aposentadoria e o meu socorro financeiro quando e se eu perder o emprego. Só gostaria de deixar uma dica muito legal. Você CLT quer virar PJ, não sabe como pedir, o quanto pedir, ou você PJ quer virar CLT e também quer saber o quanto pedir, existe o site lá da APInfo, né, que é um site histórico, né, todo desenvolvedor já deve conhecer a APInfo. Eu vou deixar o link aqui no canal, tá? Daí você vai lá e acessa, que é um link de uma planilha, onde você lança os valores, né, CLT ou PJ, e ele te dá mais ou menos a base salarial do outro lado. Você converte tanto de CLT para PJ como de PJ para CLT. E isso já me ajudou bastante, tá? Até para não falar um número absurdo na hora de ser contratado. Bacana? Vou deixar o link aí para vocês. Gostou, pessoal? Dá um joinha, colabore com o canal, se inscreva também. E é isso aí, pessoal. Eu sou um desenvolvedor, acredite em mim, eu sei o que eu estou fazendo.